Olá, pessoal! Estamos de volta, tava morrendo de saudade de vocês e agora a gente está de volta num novo formato. Então, o Toque com Gabi, o meu podcast, ele não tá mais somente nas plataformas de áudio, mas também por vídeo. Então, agora você pode acompanhar o Toque com Gabi também através do YouTube. E nesse novo formato, a gente vai trazer também alguns convidados. Então, não serei somente eu, porém hoje serei somente eu. E eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse período em que eu fiquei fora, nesses meses em que eu estava fora, e por um motivo muito nobre, que foi o nascimento da Estela. Então, eu vou contar um pouco para vocês como que foi isso. Bom, como vocês devem se lembrar, no nosso último episódio eu estava grávida da Estela, e eu vim compartilhando, inclusive, com vocês todo aquele período da gestação, e eu vou falar um pouquinho como é que foi dali em diante, né? Então, alguns dias que antecederam o parto, como que foi a ansiedade, a preocupação e tudo mais, até o final foi super tranquilo. Foi uma gestação assim que eu consegui inclusive parar de trabalhar um pouquinho antes, que eu já não consegui fazer, né, na primeira gestação. Então, um mês antes eu consegui parar de trabalhar, até mesmo, né, para dar uma atenção especial para a Elisa, que é a minha filha, que agora está com 5 anos, e a Estelinha já está com 9 meses, gente. Então, já passou aí um longo período. O parto, como é que foi o parto? Como vocês sabem, eu tinha uma expectativa muito grande de um parto normal. Sempre foi o meu sonho ter um parto normal. Me preparei para isso no primeiro parto, infelizmente não aconteceu. E já no segundo, eu tinha certeza que ia dar tudo certo, que eu ia conseguir o tão sonhado parto normal, até que, com 39 semanas e 4 dias, eu passei em consulta com a minha médica e a minha bolsa, eu tive bolsa rota. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E aí, como que é essa bolsa rota? Quando a gente tem bolsa rota, é quando ela é perfurada, então ela estoura, né? Só que ela não estoura na parte de baixo, como, né, como se você tivesse a sensação de que você está fazendo xixi. Então, ela estoura muitas vezes numa parte de cima, num buraquinho bem pequenininho, e esse buraquinho ele vai soltando o líquido aos poucos, então você não percebe. E eu comecei a perceber que parecia que em alguns momentos eu sentia que a minha calcinha estava molhada e eu falava, mas acho que não é nada, né? Achava até que eu estava suando demais. Pode parecer estranho, mas era o que eu achava, porque estava muito calor e tal. E não era nada disso, gente. A minha bolsa tinha estourado, eu já estava liberando aquele líquido, não sei há quanto tempo, até que eu passei em consulta com a minha médica e ela falou, Gabi, o líquido tá baixo, vai até o pronto-socorro, faz um exame lá, para que a gente saiba realmente se você está perdendo líquido com uma outra pessoa, para ver se realmente está perdendo. E aí, no tempo de eu sair do consultório dela até eu chegar ao pronto-socorro do hospital, eu já tinha perdido mais líquido, bastante. Então, eu tive que fazer a cesárea, né, novamente, então não teve jeito, tive que fazer a cesárea. Mas ela veio no período dela, né? Porque de fato eu já estava também entrando em trabalho de parto. A gente poderia ter induzido, mas essa indução, se ela demorasse muito tempo, poderia ser prejudicial para a Estela. Então, a Estela estava encaixada para um parto normal, mas eu tive a indicação de cesariana. Fiz a cesárea, foi tudo assim, foi uma experiência muito nova para mim, com uma outra equipe, né? E eu consegui ter uma experiência que eu gosto muito de contar, que é a cesárea humanizada. Na minha cabeça, somente o parto normal, ele poderia ser um parto humanizado. E a minha cesárea foi assim, a coisa mais linda do nascimento dela, foi maravilhoso, foi emocionante. Só de lembrar já me dá vontade de chorar. E a gente conseguiu chamar a fotógrafa a tempo, então deu tempo de registrar tudo. Foi muito maravilhoso, ela veio direto pro meu peito, né? Logo que ela nasceu, tive a golden hour, ela ficou ali todo aquele tempinho depois de nascida, junto comigo, também junto com meu marido. Ele que nem queria cortar o cordão umbilical, na hora acabou cortando. Então, assim, foi lindo, lindo, lindo. E depois, um outro momento muito especial que a gente viveu foi o momento da Elisa, da minha filha mais velha, conhecer a irmã. Foi, assim, muito especial, muito maravilhoso, foi inesquecível. A gente também conseguiu pegar esse momento, registrar esse momento e, assim, foi demais. E aí, depois disso, né, a gente foi para casa. E como que foi essa adaptação em casa com 2 filhos, né? Como tem sido?
Eu passei por todo aquele processo de amamentação e tal, e que não é fácil, né? Não senti nada com relação à cesariana, mas eu acho que eu me doei bastante para a Estela, principalmente na questão de amamentação até o 5º mês. Então, eu consegui amamentar por 5 meses a Estela. Voltei a trabalhar com 16 dias que eu tinha tido a Estela, então eu achei que eu fosse demorar mais tempo do que na primeira gestação, mas acabei sendo mais rápida ainda dessa vez. Eu acho que a gente vai se adaptando, né? E aí consegui voltar a trabalhar e eu ia tirando o leite. Então foi assim, esses 5 meses foram bem cansativos, porque eu tirava leite a cada 3 horas, de madrugada a cada 3 horas, e ia fazendo estoque. Chegou num ponto, gente, que o meu congelador eu abria, não tinha mais lugar para guardar as coisas do congelador, só tinha leite da Estela. Então eu consegui estocar bastante e mantê-la no leitinho, né, materno, até o 5º mês dela. Depois veio a introdução alimentar, eu também fui dar aula fora, então tive que fazer uma viagem, então não dava para seguir na amamentação. Então, a gente conseguiu levar isso até o 5º mês. E algo que as pessoas me perguntam bastante é com relação à Elisa. Se a Elisa ficou com ciúme e tal. Eu não sinto isso na Elisa. A Elisa é uma criança, assim, muito maravilhosa, muito especial. Ela sempre quis ter uma irmã e ela cuida muito da irmã dela. É, assim, emocionante ver o amor que a Elisa tem, tão pequenininha, pela irmã dela. O cuidado que ela tem pela irmã dela. Então, e eu não tô, vocês me conhecem, né? Eu não tô falando isso para vocês diferente de algo que eu de fato vivo em casa com elas, porque eu sei que a maioria dos depoimentos com relação a isso, eles são diferentes. A gente vê que as crianças têm realmente ciúme. Pode ser que chegue num momento que ela desenvolva isso, mas ela realmente não tem. E eu acho que o que faz com que ela não tenha ciúme da irmã dela foi a gente ter conseguido se dividir na atenção que a gente dá para as duas. Porque eu acho que uma criança de 5 anos, uma criança de 4 anos, 6 anos, essa fase é uma fase onde eles querem muito a nossa atenção. Então, talvez se eu não tivesse a ajuda que, graças a Deus, eu tenho em casa, as pessoas ali, né, sempre ao redor para me ajudar muitas vezes com a Estela, talvez a Elisa sentisse mais. Então, se fosse somente eu e meu marido, se eu não tivesse, né, ajuda realmente em casa, se a Elisa não fosse para a escola, porque isso também não deixa de ser uma ajuda, a gente nós não estaríamos tão preparados para dar tanta atenção para ela. Então, ela não sente falta, ela não sente ciúme, porque a gente realmente está o tempo todo ali se doando mesmo para ela. Então, eu acho que isso é o que faz ela não sentir tanta falta. E também, durante a gestação, eu fiz um trabalho com a Elisa de brincar com a Estela ainda dentro da barriga. Então, isso também foi algo muito legal. Então, no nosso dia a dia, ali, o tempo todo a gente conversava com a Estela, ela brincava com a Estela. Quando ela ia brincar com alguma boneca, eu falava, filha, traz a boneca aqui perto da sua irmã, e ela ali na barriga. E a gente fazia de conta, então brincava ali de mentirinha, que a irmã dela também estava participando daquilo. Então, ela passou 9 meses fazendo esse meio que treinamento de que ela estava ali junto com a irmã dela. Então, quando a irmã nasceu, ela estava extremamente ansiosa para o nascimento e ela realmente só seguiu, né, brincando com a irmã e amando, né, essa irmã. Então, assim, não passei por isso. Agora, algo que eu acho que vale a pena mencionar, né, para vocês, é como que é ter 2 crianças em casa e de idades tão diferentes. Essa parte não é tão fácil assim, né? Então, a Estela ainda demanda bastante, principalmente na madrugada. Eu tô agora começando a tirar a mamada dela. Ontem foi, inclusive, a primeira noite que ela não mamou de madrugada. Então, venho fazendo essa reeducação de sono, que esse eu acho que é um conteúdo muito bacana, até para a gente deixar para um próximo episódio, para a gente focar bastante em falar sobre reeducação, né, de sono, que eu acho que é assim essencial para todas as famílias, e não só para a família, mas para a própria criança, para ela poder saber dormir. Então, é um pouco complicado você ter 2 crianças de idades diferentes, porque uma está com 9 meses, começando a engatinhar, e a outra já tem aquela demanda de atenção, de começar a fazer dever de casa,
Então, muitas vezes a gente vai sair, uma tá com sono, porque ainda tem que seguir aquela rotininha de sono e tudo mais, e a outra já não tem isso. Mas eu acredito que quando a Estela fizer lá seus 2 anos, aí a gente vai começar a perceber que dá para adaptar a rotina das duas, né? E com relação, né, ao puerpério, ele foi um puerpério dessa vez, eu acredito assim, e eu acho que foi muito mais tranquilo do que o primeiro filho. Porque no segundo filho, você já passou pela experiência de como é a primeira vez. Então, não é mais aquela coisa que as pessoas vão dizer que vai ser assim. Não, você já sabe como vai ser. Então, eu estava muito bem preparada. Eu sabia que eu ia ter a privação de sono. Eu sabia que a amamentação não era algo muito fácil, né? Então, nos primeiros dias... Então, assim, eu já tive ajuda, inclusive, da consultora de amamentação. Eu busquei esse tipo de ajuda. Na primeira gestação, vocês sabem, já contei para vocês que eu achava que eu podia fazer tudo sozinha, que se eu tivesse ajuda de babá, eu seria menos mãe. Então, eu fui para a segunda com a cabeça completamente diferente e já, inclusive, solicitando ajuda. Pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, porque eu sei que não é fácil, né? Então, a minha mãe também ficou por 40 dias na minha casa, depois, no pós-parto. Isso me ajudou também bastante, foi bem importante, porque da primeira vez eu não quis esse tipo de ajuda. Então, acho que você vai para o segundo filho com uma maturidade que é muito importante. E, de fato, a gente leva tudo com muito mais leveza, de um jeito que eu não sei explicar para vocês. Pra vocês terem uma ideia, a Estela, há alguns dias, ela comeu um pão de queijo para coçar o dentinho. Eu jamais deixaria isso acontecer com a Elisa. Jamais. Né? Sendo que, assim, é só um momento. Ela pediu, ficou com vontade e tal. Claro, não vou dar doce, né? Mas, enfim... São situações que no primeiro a gente acha assim que o mundo vai acabar se isso acontecer. E já no segundo não, você leva realmente tudo com muito mais leveza e isso é muito bom, não só pra gente, mas para toda a família, quem tá em volta e tudo mais. E aí, gente, depois que passou tudo isso, teve um outro grande acontecimento, que foi eu começar a me cuidar, né? Então, depois disso, eu tô com 80 dias que eu fiz uma cirurgia plástica, que eu comentei e compartilhei sobre essa cirurgia plástica também lá no Instagram. E eu vou contar agora para vocês um pouquinho como é que foi isso. Então, tem 80 dias que eu operei a mama e também fiz uma lipoaspiração. Então, eu fiz a mastopexia com prótese, onde eu reduzi um pouquinho, né, da mama e também coloquei prótese para melhorar a flacidez que fica depois do período de amamentação, não tem jeito. E a Estela, assim, era super gulosa e, além disso, eu a cada 3 horas depois que ela mamava, colocava a bombinha. Então, realmente, a mama ficou com flacidez, né, depois. E eu aproveitei que ia fazer essa cirurgia da mama, que era algo que estava me incomodando, e fiz também a lipoaspiração. Nessa lipoaspiração, eu utilizei de um aparelho que eu nunca tinha ouvido falar e que, assim, o resultado, ainda não estou no resultado final, mas está surreal e que eu indico demais. Nunca tinha ouvido falar no Renuvion, não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um aparelho de jato de plasma, onde o médico faz a lipoaspiração e depois, através daquela incisão, onde ele fez a lipo, onde ele passou a cânula da lipo, ele utiliza desse aparelho que se chama Renuvion, que ele libera um jato de plasma dentro da pele. Esse jato de plasma, ele é um jato que ele vai estimular o colágeno. Então, hoje em dia, não tem mais aquela lipoaspiração que vai depois ficar com a pele flácida. Porque sempre que a gente tira gordura, a gente vai gerar flacidez. Então, a cirurgia plástica inovou nisso, né? Ao invés de você tirar gordura, resolver um problema e criar um outro problema que é a flacidez, a cirurgia consegue, né? Você consegue ter as duas coisas na mesma cirurgia. Eu não tinha pele suficiente para fazer abdominoplastia, então essa foi a minha escolha. Eu fiz a lipoaspiração com Renuvion. E aí aproveitei, né, para tirar um pouquinho ali daquela gordurinha, injetar no bumbum, enfim, fiz aquela remodelação corporal e foi, assim, muito bom. Quem puder fazer, faça, porque, assim, é realmente uma cirurgia de autoestima, né? Um banho de autoestima, principalmente para alguém que passou por 2 gestações e tudo mais, o corpo vai mudando. Então, é claro, nem todo mundo tem esse problema, nem todo mundo vai ficar preocupado com isso. Mas, assim, eu sempre gostei de me cuidar, sou da área da estética, faço isso como meu trabalho e é algo, assim, que me faz realmente muita diferença e me fez muito feliz.
Então, o pós-operatório, né? Vamos lá falar um pouquinho sobre isso, que eu contei só a parte boa, a parte do resultado, a parte que eu tô amando. Eu achei que eu fosse morrer. Sério. Não é fácil, gente. Então, assim, se você for fazer, saiba que... E aí as pessoas me perguntavam, Gabi, mas quanto tempo de dor, assim? E aí, quando eu perguntava isso para as pessoas falavam assim, olha, são 15 dias morrendo de dor. Eu falava, imagina... Eu que fiz cesárea e já nem sentia dor, não vou sentir dor desse jeito. Gente, são 15 dias você tomando codeína, pra vocês terem uma ideia, a cada 4 horas, com mais 300 mil remédios, e a sensação é que você tomou água. É tipo isso. Parecia que eu tinha sido atropelada, mas atropelada assim, umas 3 vezes por um caminhão. Nossa, doía demais, demais. Com 20 dias, você começa a ver um pouco do resultado e aí você vai respirando. Com 30 dias, você já fala, faria tudo isso de novo. Passaria por toda essa dor, tudo de novo. E agora, né, com 80 dias, eu nem me lembro mais dessa dor que eu tô contando pra vocês, mas ela é real, ela existe. A dor da mama, não senti absolutamente nada. Agora, a dor da lipo com o Renuvion, que isso é algo também que quem cuidava do meu pós-operatório sempre me falava, Gabi, quem faz lipo tem uma dor, quem faz lipo com Renuvion é completamente diferente. Então a dor desse pós-operatório com Renuvion é surreal. É algo que eu nunca tinha sentido na minha vida, mas como eu disse, eu repetiria tudo de novo, faria tudo de novo, né? Então é isso, é um pós-operatório bem complicado. E que você precisa estar preparada para 30 dias dentro de casa. Então, eu achei que eu fosse conseguir voltar a atender, inclusive, antes. Eu não consegui. Acho que se eu tivesse feito só a mama, provavelmente eu teria voltado, até porque na mama eu não senti nada. Foi extremamente tranquila a cirurgia da mama, mas fazendo tudo que eu fiz, realmente é um pouquinho mais complicado, né? Bom, mas foi isso, né, que aconteceu. Então, contei um pouquinho aí para vocês do período do nascimento da Estela, a adaptação em casa e o que eu fiz, né, depois desse período da gestação, que foi a cirurgia. Então, esses foram os grandes acontecimentos do tempo que a gente ficou parado até agora. Muito bem, pessoal. Esse foi o Talk com Gabi de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso novo formato, também aqui através de vídeos. Para vocês falarem comigo, me adicionem lá no Instagram, no @doutora-Gabriela-Silveira. Eu vou adorar saber o que vocês acharam do episódio de hoje. Quem tiver algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida, pode me mandar lá pelo Instagram. Pode deixar também nas plataformas que tiverem aí para vocês colocarem comentários, então aproveitem também para comentar. E lembrando que o Talk com Gabi ele é uma produção da Leopoldo Electrical Group e vai ao ar quinzenalmente, sempre às sextas-feiras, ao meio-dia. E nos vemos no próximo episódio. Até lá!